Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero te contar um pouco da minha história com o empreendedorismo, como que o empreendedorismo surge na minha jornada. Eu sou Bruna Tomazini e trabalho com desenvolvimento pessoal. Sou de fato uma especialista comportamental, venho estudando como a mente humana funciona, como os comportamentos e pensamentos são gerados e como que a gente pode usar tudo isso ao nosso favor para que a gente tenha melhores resultados e resultados mais consistentes. É a isso que eu dedico hoje todo o meu tempo, os meus estudos e os meus trabalhos. Mas eu vou chegar para te explicar melhor como isso tudo aconteceu. Eu venho de uma cidade do interior do Espírito Santo, chamada Cachoeiro de Itapemirim. Se tiver alguém de Cachoeiro me assistindo, já deixa os comentários aqui embaixo, gente, porque eu adoro encontrar conterrâneos por esse mundo. E lá, a Bruna de 17 anos... Bom, primeiro deixa eu voltar um pouco antes, né? Eu sempre vi os meus pais empreendendo. O meu pai foi autônomo, primeiro trabalhou como caminhoneiro, depois ele conseguiu crescer para terceirizar as entregas da mercadoria, até que depois ele conseguiu crescer ao ponto de ter a empresa dele. Então eu acompanhei esse processo evolutivo. E a minha mãe cuidando de mim, do meu irmão, né, cuidando da casa e também ajudando ele na empresa. Então foi essa a realidade que eu vi. Eu nunca vi meus pais dando satisfação para chefe, eu sempre vi meu pai trabalhando muito, então não tinha esse negócio de trabalhar de 8 às 6. Tinha que trabalhar, ponto, né? Mas assim, eu sempre fui muito incentivada por eles a estudar. O meu pai sempre falava assim, quanto mais você estuda, mais leve o trabalho fica, porque você só tem que segurar o peso de uma caneta. E eu que não estudei, eu tenho que ficar trabalhando pesado, suando aqui no sol quente. Então, que você tenha um estudo para que a coisa mais pesada que você possa segurar seja uma caneta. Então, eu sempre escutei isso, foi esse o contexto, né, que eu cresci. Mas eu sempre quis o quê? Empreender também. Na minha cabeça, empreender seria o caminho aí mais fácil da prosperidade financeira, da minha liberdade de tempo. Eu sempre tive um valor de liberdade muito alto. Claro que quando eu era jovem eu não tinha consciência que isso era um valor de liberdade, né? Mas eu sempre tive esse valor de liberdade muito grande em mim, assim. E eu, de um lado, eu era incentivada a ter uma faculdade, a trabalhar CLT, e do outro eu queria ter liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo, né? Fato é, com 17 anos, isso eu tô falando de 2004, quando eu fiz, né, o terceiro ano do ensino médio. Então, em 2004, eu fui muito livre para escolher minha graduação. Os meus pais, assim, não mediram esforços para entregar para mim e para o meu irmão o melhor que eles podiam pagar no quesito educação. Então eu tive acesso a livros, eu fiz curso de inglês, fiz curso de informática, fui incentivada a fazer música, fui incentivada a fazer academia. Então, de fato, eu tive acesso a muitas experiências, pude conhecer muitas histórias. E quando eu fui escolher o meu curso, eu fui muito livre também para escolher o curso. E qual critério que eu usei para escolher o meu curso de graduação, né? O que eu mais amo fazer e o que vai me dar mais possibilidade de mercado, né? De ter empresas para eu trabalhar. E o que eu amava mais na escola era estudar corpo humano, saúde, doenças e genética, aquele negócio de genética, gente. Eu me encantei com aquela matéria de um jeito que eu falei assim, vou me tornar uma geneticista, vou descobrir cura de doenças, vou ganhar um prêmio Nobel, vou mudar o mundo, vou fazer história na saúde. E na hora de escolher, eu escolhi ciências biológicas. Eu queria fazer medicina, quis fazer medicina sim, mas na época eu achava que eu nunca ia passar em medicina, gente. A verdade é essa, e eu não aceitava fazer cursinho. E pra mim, eu tinha me dedicado tanto, eu tinha sido investido tanto dinheiro em mim, na minha formação, que pra mim eu tinha que passar direto como, assim, um fechamento de um ciclo mesmo. E de fato, então, eu fui fazer biologia, escolhi fazer na Universidade Federal de Viçosa, fui para Viçosa, que é na zona da Mata Mineira, fiz ciências biológicas, foi uma experiência incrível, foram 4 anos e meio de graduação intensos, porque eu comecei a me envolver em tudo quanto era atividade possível e imaginável daquela faculdade, gente. Eu fiz empresa júnior, fui diretora de recursos humanos na empresa júnior de biologia em bio, participei das consultorias, né, nos bastidores ali organizando junto com os outros, né, empresários juniores. Participei de palestras, participei de workshop, fui estagiária, fui monitora, fui bolsista de pesquisa. E numa busca, como que eu posso fazer da biologia algo para eu ter uma empresa? Eu quero ser empresária, eu quero trabalhar, eu quero estar ali em grupo de networking, eu quero estar distribuindo cartão, eu quero ter site.
Mas ali naquele contexto de federal, de pesquisa, cientistas, eu não via muito como ter um empreendimento, assim, eu não via como empreender. No meio da graduação eu lembro que eu cheguei até a buscar uma segunda opção de curso. Na época eu pensei assim, bom, como biologia eu não tô vendo muito como eu, ter uma empresa, eu vou ser nutricionista, porque nutricionista posso ter uma clínica, né? Daí eu cheguei a olhar numa faculdade particular lá de Viçosa, como é que funcionaria, né, pra eu fazer a graduação, mas na época não ia dar para eu pagar uma graduação particular, né? Então eu desisti da ideia, abortei a missão. E chegou num ponto da minha graduação lá na Federal que eu meio que aceitei, bom, eu não vou poder ser empresária, então eu vou ser a melhor bióloga que esse mundo já viu e vou me dedicar a fazer um baita de um currículo para eu passar no concurso público. Então eu vou ser rica, então eu vou passar no concurso público, vou ganhar muito dinheiro, sendo professora de uma boa faculdade, de uma boa universidade. E me dediquei a isso. Criei sim um excelente currículo, participei de grupos de pesquisa, me envolvi na pesquisa acadêmica, me apaixonei por tudo aquilo ali, gente. Isso eu tô falando assim, minha graduação inteira eu fiz pesquisa acadêmica, eu fui monitora, né, tive bolsa de monitoria, cheguei a dar aula particular também para poder ter também esse dinheiro da aula particular. E fui ali criando então um currículo, eu participei de tudo quanto é evento, conheci várias cidades indo nos congressos, eu não medi esforços para então me tornar uma excelente profissional bióloga. E fiz mestrado lá em Viçosa mesmo, saí de Viçosa, trabalhei 6 meses na empresa do meu pai, vi que aquilo ali talvez não seria para mim aquele ramo de negócios, e então decidi fazer doutorado, vim para a cidade de Campinas, de onde eu estou gravando esse vídeo agora, e fui fazer doutorado na Unicamp. E antes de terminar o doutorado, eu já estava contratada numa faculdade particular de uma cidade aqui perto da Unicamp, uma cidade chamada Araras. E sabe aquela oportunidade assim que o universo te entrega, te conectando com as pessoas certas, e eu abracei a causa e fui dar aula nessa faculdade, eu acabei sendo efetivada e ali dentro eu fui aproveitando oportunidades que eram me dadas. Mas chegou num ponto que eu não estava bem comigo. Eu não estava bem comigo, sabe? E eu não conseguia nomear aquele monte de sentimento e eu fui buscar. Então eu achava que eu não era uma boa professora. Eu falei, nossa, eu sou uma péssima professora, os alunos não entendem nada do que eu falo, eu tô falando grego aqui. Aí eu fui fazer o quê? Curso de oratório, eu fui fazer curso de desenvolvimento pessoal, fui fazer várias linhas de terapia, fiz meu primeiro processo de coaching. Nesse processo de coaching, eu conheci o mundo da programação neurolinguística, conheci os treinamentos de impacto emocional e uma coisa foi levando a outra e eu fui criando todo um conjunto de formações no desenvolvimento pessoal. E o que acontecia? Eu aprendia aquelas ferramentas e contava para as amigas, contava para alguns alunos, aplicava em alguns alunos, eu via resultados. E eu pensei, nossa, será que agora eu posso ter uma empresa? Porque isso pode ser minha fonte de renda. Porque se eu faço em mim dar certo, aplico no outro e dá certo, isso pode ser uma fonte de renda. E enquanto eu era contratada da faculdade, cumpria a carga horária fechada, eu paralelamente fazia algumas sessões de coaching, fazia alguns processos extras. A vida vai acontecendo, várias coisas na minha vida pessoal foram acontecendo em questão de 2, 3 anos, e chegou num ponto que de fato eu precisei escolher. E eu escolhi empreender. Então eu fiquei por, sei lá, 1 ano juntando dinheiro, ainda amadurecendo essa ideia, né? Vou, não vou, mas já tava meio que juntando dinheiro. E nessa época meu pai estava doente também, então teve todo um contexto aí um pouco agravante. E eu escolhi empreender. Eu já não estava bem, eu já estava com crise de ansiedade, eu já estava usando auto-hipnose para tratar crises de ansiedade, eu já chorava sem motivo. Muitas vezes eu estava assim, mesmo dentro da faculdade com um monte de coisa para fazer, tendo um monte de resultado, tendo acesso a projetos incríveis, tendo acesso a pessoas incríveis, eu ainda não estava bem eu comigo mesma. Eu sempre falo que eu tenho muita saudade daqueles colegas de trabalho, dos alunos, daquela rotina, porque quando a gente sai de um emprego, o primeiro pensamento das pessoas é, nossa, o chefe foi ruim, o chefe isso. E não, gente, muitas vezes você vai escolher sair de um emprego e tá tudo certo naquele emprego. É você que não tá bem com você, que foi o que aconteceu comigo, né?
E quando eu escolhi empreender, eu não sabia nada de empreender, eu sabia a parte técnica, eu era muito boa na entrega técnica, eu sabia aplicar as ferramentas de PNL, eu sabia fazer hipnose, eu sabia conduzir um processo de coaching, mas o que eu sabia de ter negócios? Nada. Então eu precisei fazer cursos, fui atrás de mentores que me ajudassem a ter um negócio, a pensar como o empreendedor pensa. E eu construí em mim toda uma mentalidade empreendedora. Pensa, foram mais de 10 anos trabalhando em laboratório, às vezes eu não precisava falar com ninguém. Depois eu fui dar aula, que é uma coisa também, querendo ou não, é metódica, assim, que você monta a aula e reproduz ela em todas as turmas. Então é uma rotina que, com o passar dos anos, você atualiza aquilo ali, mas acaba se tornando rotineiro. Então eu saí dessa realidade que estava confortável para mim para algo totalmente novo, que era empreender. Então eu construí em mim toda uma mentalidade empreendedora, construí em mim toda uma mentalidade para como que eu conduzir um negócio, né? E se acontece alguma coisa e os clientes somem, o que eu tenho que fazer? Como é que funciona isso? E chegou num ponto que eu já estava assim, bom, agora eu entendi o que é empreender, agora eu entendi o que eu tenho que fazer, eu erro sim, eu tenho falhas sim, e vou melhorando cada vez mais, e vou corrigindo, e vou fazendo diferente, e vou fazendo melhor. Daí, como que eu conheci a Rachila, né? Como surgiu a ideia de a gente estar juntas nesse projeto Você Bem Sucedida? Nós nos conhecemos num grupo de networking. Estar num grupo de networking fazia parte da minha estratégia de divulgação e expansão em Campinas. E eu escolhi um grupo de networking primeiro porque eu me conectei muito com a visita que eu fiz e a Rachila participava desse grupo. E conversa vai, conversa vem, a gente começou a entender que a gente tinha alguns objetivos em comum, né, pós participar desse grupo, e a gente dividia não só fatos da nossa história, a Rachila também vai liberar o vídeo dela se apresentando aqui para vocês, mas a gente percebeu que a gente tinha um ponto da nossa missão muito em comum. A gente olha para o lado e o que a gente vê? Mulheres que têm força de vontade, mulheres que têm excelentes produtos, não sabendo empreender, não sabendo vender. Daí que surgiu a ideia de criar então um programa, um projeto, onde a gente pudesse ensinar para essas mulheres como ter uma mentalidade empreendedora, como empreender, como se dividir nos diferentes papéis, né, de mulher, mãe, esposa, namorada, amiga e também empresária. E o Você Bem Sucedida nasce com essa ideia de mostrar à mulher que você também pode ser livre, que você também pode conquistar sua liberdade financeira, sua liberdade geográfica, sua liberdade de tempo e também pode exercer os outros papéis da sua vida, que cabe tudo na sua realidade. Assim nasce Você Bem Sucedida e até o próximo vídeo!